Olá, galera. Estou mais uma vez falando com vocês diretamente do canal Frater, Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo, graças a Deus. E hoje, conforme eu sempre venho trazendo assuntos da comunidade do canal Frater, lá na aba comunidade do canal Frater eu tenho colocado vários temas, e esses temas são consequenciais, né? Um tema vai levando a outro, e eu também manifesto para vocês que eu estou muito atarefado com a novela que foi agora estreada recentemente no canal Frater, né? Apesar de ter sido estreada agora, praticamente, né? Nessa semana, eu já estou no capítulo 5, né? No episódio 5. Então, para aqueles que gostam aí de vez em quando acompanhar uma novela, né? Vocês podem aproveitar, né, a nova novela que o canal Frater estreou, né? Do canal Frater, que é uma novela autista. Essa novela é narrada à moda antiga, né? Com a presença de um radinho. Logicamente que é tudo feito simulativamente, né? Eu simulo o radinho ali, a moda antiga, narro a história, coloco o tema, né? Com o time e os subtemas. E tá ficando bem interessante a novela, mas logicamente que juntamente com essa tarefa da novela, acaba crescendo a minha tarefa da comunidade, né, que são os temas subsequenciais, como agora o tema o autista e o espírito mantenedor, né, que foi um tema recente que eu coloquei no canal Frater, e posterior a esse tema veio mais uns 2 ou 3 temas acima, né. Mas eu achei muito interessante a gente tocar nesse assunto do autista e o espírito mantenedor, para a gente fazer um fechamento ainda melhorado, né, sobre a personalidade autista, né, porque não sei se coincidentemente, né, mas a mãe do Raonic, ela sempre posta também alguns vídeos do Raonic, e coincidentemente calhou dela postar o Raonic fazendo algumas fileiras, né, algumas fileiras de brinquedos que costumeiramente alguns autistas fazem, né. Então, como eu coloquei no canal Frater, né, que o autista, né, depois abaixo desse espírito mantenedor, né, que eu coloco, o autista tem a capacidade de manter, né, mas embora ele não tenha a capacidade de organizar, como isso foi uma afirmação, então fica uma dúvida no ar, né, porque se eu acabei de afirmar ali, né, que o autista não tem a capacidade de organizar, mas ele tem a capacidade de manter, né, pelo espírito mantenedor, por que então que ele faz a fileirinha, né? Então ficou muito interessante, porque coincidentemente postado a isso, né, a mãe do Raonic mostrou o vídeo dele e ele fazendo uma fileirinha ali, organizando e classificando os brinquedinhos, né? Então eu vou exemplificar para vocês muito facilmente o significado disso, né? Bom, lembra que eu disse para vocês que o autista ele possui um cognoscivo, né? O cognoscivo dele é um cognoscivo primário. Então tem pessoas que às vezes elas dizem assim: ah, então se ele não consegue organizar, por que então que ele enfileira as coisas, né? Não teria uma lógica. Só que a organização, ela parte de um intelecto, ela parte de um cognoscivo e de uma lógica, né, existente. Lembra que eu disse para vocês? O homem só constrói uma ponte depois que ele percebe a lógica dele ter uma ponte, porque em um dado momento na natureza uma árvore tombou e ele conseguiu atravessar um rio. Então ele utilizou o conhecimento da natureza para ele poder transferir para um conhecimento humanizado. E ele até articulou e melhor esse conhecimento, a ponto de ele não ter uma ponte de árvore, mas ele ter uma ponte de alvenaria e de cimento, por exemplo, né?
Então, costumeiramente eu coloco aqui o vídeo de fundo, né? Hoje eu tô com o vídeo de Tenerife, mas eu costumo colocar o vídeo também da ponte do Brooklyn, né? Ou às vezes a ponte de Manhattan. Justamente para exemplificar que o ser humano ele chegou a grandes construções, né? Mas todas elas se baseando numa inteligência primária já existente na natureza, tá? Então isso é muito importante você entender para que você não caia, né, em algumas ciladas cognoscivas achando que não há lógica na intelectualidade primária, porque na verdade o autista ele vive no intelecto primário e ele vive no intelecto à parte. Então a partir do momento que a gente acaba achando, né, acaba se convencendo de que não existe esse intelecto, fica muito fácil depois a gente se convencer de que o autista tenha que obrigatoriamente partir para o intelecto secundário, quando na verdade ele existe, ele vive dentro de uma lógica e existe lógica dentro do cognoscivo que ele vivencia. Se não fosse assim, o autista seria uma pessoa extremamente incomodada. Se nós pegarmos, por exemplo, partimos de um pressuposto, né, de outras síndromes, né, síndromes em que as pessoas ficam inquietas, síndrome em que as pessoas ficam se debatendo ou vendo coisas, né, muitas síndromes apresentam realidades, né, fictícias ou fantasiosas, né? Algumas síndromes elas apresentam esse tipo de realidade, né? E o autismo não. Muitas vezes tem pessoas que acham, né? Se é um autista ele vive num mundinho separado. Isso não é autismo, esse negócio de viver em mundinho separado. O autista, a gente precisa entender que ele vive no mundo real, tá? Mas então por que ele não interage? O fato dele não interagir não significa que os sentidos dele não captam as coisas como elas exatamente são, né? Já algumas síndromes, né? Que são algumas síndromes assim de esquizofrenia, de repente, né? A esquizofrenia, por exemplo, ela não capta as coisas baseadas em um sentido real, né? A esquizofrenia ela formula uma fantasia a partir de um sentido, seja esse sentido um sentido humanizado ou qualquer outro sentido que não seja o sentido primário, tá? Eu não vou dizer aqui que também parte do sentido primário, porque na minha visão, o sentido primário, né, o cognoscivo primário, ele é incorruptível, ou seja, ele não te induz ao erro. Então, a partir do momento que você é induzido a uma fantasia, isso já não é parte do intelecto primário. Então, essa é a razão pela qual, né, eu coloco piamente aqui no canal de que o autista ele não vive uma fantasia, tá? Isso é muito importante a gente entender. Eu vou até depois descrever na comunidade para eu não perder essas lógicas, né? Porque tem pessoa que fala, ai, que pena, tem a filha de uma vizinha minha que vive, que tem um filho que tem autista que ele vive no mundinho dele. Isso é mentira, tá? O autista não vive no mundinho dele. O autista vive no mundo real, tá? O autista ele vive no mundo lógico, onde tem lógica e onde tem realidade, tá? A diferença é que nós não queremos entender essa realidade porque nós distanciamos do intelecto primário. E o intelecto primário é a lógica primária das coisas, né? O autista ele tem contato com uma caneta, por exemplo, real, e ele não define muitas vezes como uma caneta, mas ele sabe que é uma caneta e tem um contato com a eficiência e a maneira que se manuseia essa caneta. Se ele vivesse em um mundo que não fosse real, ele não pegaria a caneta corretamente. Ele faria, por exemplo, como esquizofrênico, que nomearia a caneta e diria, por exemplo, a caneta aqui é o jacarezinho, por exemplo, né? E essa caneta é o esquizofrênico, o que ele faz? Ele nomeia a si próprio, né, muitas vezes, e muitas vezes dá nome aos brinquedos que ele tem, ou dá nome aos amigos imaginários que ele tem, tá? Agora o autista não. O autista ele vive no mundo real. Se tem uma caneta ali, ele entende a caneta tal como ela é, tá? Então o autista, ele não vive no mundinho dele, ele vive no mundinho real das coisas, tá? Ele não vive no mundinho criado.
ele não cria um mundinho. Algumas crianças que não são autistas, elas têm a capacidade de criar um mundinho ilusório, mas não necessariamente serem esquizofrênicas. Isso por quê? Porque o intelecto humano, né, o humanizado, ele se desloca do cognoscivo primário e do significado primeiro das coisas. Então ele se desloca de tal forma que, por exemplo, uma criança ela chega no mercado, você fala assim para ela, de onde que vem o leite? Ela fala assim, da caixinha. Então isso é a prova exata de que ela se deslocou de uma realidade. Mas isso não significa que ela é esquizofrênica, porque assim que ela tiver o contato com a vaca, ela vai saber que o leite vem da vaca. O esquizofrênico não. Ele dá um significado para a coisa e você não consegue provar para ele o contrário. Então o esquizofrênico sim vive no mundinho dele. O esquizofrênico cria uma realidade e ele vive nessa realidade. Então aquelas pessoas que falam assim, tem uma vizinha, ou a minha prima, ou a minha sogra tem um netinho que tem um filhinho que vive no mundinho dele, ai tadinho, ele é autista. É mentira, tá? Ele não vive no mundinho dele. O autista vive no mundo real, tá? Ele vive um mundo na realidade. Então vamos lá para o autista e o espírito mantenedor. O que seria esse espírito mantenedor então? O autista ele percebe, por exemplo, a existência de canecas, canetas, brinquedos, e ele simplesmente mantém o significado deles, tá? Mas aí se ele não tivesse a capacidade de organizar, ele não enfileiraria. Ele enfileira porque existe lógicas que ele mantém do produto. Por exemplo, um produto, um quadrado, né? Um quadrado, ele fica de pé, não importa o lado dele, a não ser se tiver alguma coisa irregular assim no chão, aí ele fica disposto de outra maneira. Mas num plano, ele sempre vai ficar de pé. Então, quando o autista ele for colocar um quadrado em algum local, esse quadrado ele vai colocar da maneira que ele fica disposto. Então o autista ele sente, né, como ele vive na realidade, né, numa realidade lógica, ele sente a necessidade de explorar todos os significados todas as capacidades de disposição desse objeto que ele está analisando ou que ele está presenciando. Então, quando ele coloca uma disposição de um objeto do lado do outro, significa que ele está avaliando, né, as várias disponibilidades desse objeto. Por isso que ele enfileira. Isso não significa que ele está organizando, tá? A organização, ela é outro significado, ela parte de um significado secundário. E o autista ele tem um cognoscivo primário, tá? Ele não tem um cognoscivo secundário. Então, quando o autista organiza, ele organiza tal como a coisa é e tal como a coisa se pré-disponibiliza. Tanto é que se você falar assim para ele, olha, já que você tem capacidade de organizar, eu vou colocar você para fazer essa ponte de brinquedo aqui. Ele não vai fazer, porque a ponte de brinquedo, ela já parte do conhecimento secundário, que ele vai precisar organizar e interpretar secundariamente para depois transpor um conhecimento para uma lógica secundária. Isso o autista ele pode até fazer mais para frente, tá? Se ele tiver o interesse, mas ele não tem essa intenção, tá? A natureza dele não se inclina para isso, tá? Então ele vai ficar no intelecto primário apenas organizando as coisas dispostamente tal como elas são. Então o autista ele seria muito interessante o trabalho dele como naturalista, né? Por exemplo, porque o naturalista ele precisa respeitar a natureza, né? E o respeito à natureza é tal como a natureza se predisponibiliza, não interferindo o máximo, né? Aliás, em outras palavras, interferindo o mínimo possível, né? O autista ele vai procurar interferir o mínimo possível. Então ele vai estar dentro de um protocolo ambiental muito marcante e muito ético na sociedade. Então é muito importante a gente entender a razão pela qual o autista gosta muito de campo, ele gosta muito do passeio no campo, porque as coisas ali já estão pré-disponibilizadas. Quando eu coloco essa paisagem aqui de Tenerife, é justamente porque é uma visão muito agradabilística, né? Muito agradável para o autista. O autista
Se você tem um parente, um ente querido autista na sua família, convide ele para caminhar numa trilha como essa. Ele vai amar, vai ser um passeio incrível e você vai ver no semblante dele que ele vai ficar com um semblante de agradabilidade, ele vai sentir um prazer, ele vai se sentir em casa, né? Por quê? Porque tudo está disposto ali naturalmente e quanto mais coisas naturais tiver, mais ele vai se sentir em casa, tá? Mais ele vai se sentir dentro da lógica de existência dele, tá bom? Isso eu notei muito no desenvolvimento do Raonic e isso ajudou demais, né, a expansão do cognoscivo do Raonic, né? Porque a partir do momento que você coloca ele para esse elo com o naturalismo, né? Você automaticamente permite que o autista se identifique, né? Então você coloca lá, eu colocava, por exemplo, um chapéuzinho de Indiana Jones no Raonic e caía como uma luva, né? Aí as pessoas olhavam no rosto e falavam assim, nossa, mas como combinou, né? E combinava, porque a natureza dele parecia que era, né, aquele clima, né? Ele se enquadrava naquele clima de naturalismo, né? Então é uma coisa muito bacana para você que tem um ente querido autista na família, perceber e poder incentivar isso. É claro que existe uma pequena diferença aí para o autista expansivo do autista recluso, né? Que eu coloquei as diferenças aqui no canal, tá em um dos vídeos anteriores. Então, se você gostaria de compreender as diferenças, é só você clicar na aba vídeos e assistir aos vídeos anteriores. Cada vídeo tem o seu tema e cada tema você pode se enriquecer no conhecimento do autismo. Eu espero que vocês tenham gostado, né, desse tema, esteja gostando dos temas da comunidade do canal Frater, né, e tenha entendido, né, que a minha colocação ali na comunidade foi uma colocação nesse sentido, tá, do cognoscivo primordial. Então eu coloquei ali o autista e o espírito mantenedor, aí ponto, né, e depois eu coloquei ali porque embora o autista não tenha a capacidade de organizar as coisas, ele tem a capacidade de manter as coisas, né? Ele tem essa capacidade de manter porque ele respeita o seu intelecto. Todo ser humano respeita o seu próprio intelecto. Por quê? Porque o seu intelecto é a sua ordem primária de conhecimento, né? A sua fonte primária de conhecimento. A única diferença é que o intelecto dos não autistas é um intelecto secundário. Então a fonte primária dele parte de um pressuposto de que ele deva ter pré-definições das coisas. E o intelecto do autista parte de um pressuposto de que as coisas não precisam ser pré-definidas. Eu espero que você esteja cada vez mais entrando, né, nesse espectro, cada vez mais compreendendo, porque eu tenho certeza que daqui para frente tudo vai ser mais simples você compreender e tão logo você já vai estar com o linguajar autístico, né? Você já vai estar com esse culturamento autístico e quando a gente falar em primórdio, falar de intelecto primário, falar de intelecto secundário, isso já não vai ser novidade mais para você e você vai entender muito mais facilmente tudo isso e vai perceber que isso, para explicar muita coisa que acontece no autismo, é muito fundamental. Somente tendo esse conhecimento para você saber, né, o porquê então que o autista gosta de organizar, o porquê que ele gosta de organizar e muitas vezes parece que ele não evolui para outra coisa. Ele não evolui, gente, porque a outra coisa, né, que seria uma etapa posterior no conhecimento do ser humano, né, uma etapa posterior àquele tipo de organização, não tem nada a ver com o cognoscivo. O cognoscivo que ele está prevendo ali na classificação dele é um cognoscivo primário. São características primárias que ele está observando. Então, quando o ser humano fala assim, agora, o não autista, né, ele fala assim, agora eu vou deixar ele organizar aqui e vou colocar ele para fazer essa função aqui de organização na casa, que ele vai partir para uma evolução ali. Ele não parte, tá? Porque aquela evolução, aquele raciocínio que você emprega, né, no outro tipo de atividade, é um raciocínio secundário. Então, para que você obtenha êxito, né, na evolução de etapas no autismo, todas essas etapas precisam ser primárias.
Ou seja, todas essas etapas precisam ter raciocínios primários. Se você fizer uma aba, né, uma terapia aba, dentro de várias etapas que abrange, né, ascensões, né, evoluções de etapas, 1, 2, 3, várias etapas evolutivas, né, de terapias, mas que todas elas têm um raciocínio primário, o autista vai deslanchar, né? Você vai ter daqui a um tempo, né, um Alberto Magno aí no nosso tempo. Por quê? Porque o Alberto Magno ele foi o tutor de São Tomás de Aquino, que praticamente decifrou, né, o espectro, decifrou o intelecto primário dentro da metafísica, da filosofia e da teologia, né? Só não entendiam que isso era a mesma coisa no autismo, né? A gente só vem entender depois da vinda de Cristo, né? A verdade do significado, né? Na verdade, o significado do autismo no Sermão da Montanha que ele colocou, né? Mas muito posteriormente, né? Porque depois que São Tomás de Aquino veio explicando o espectro e tal, é que a gente foi reinterpretar as coisas que Jesus dizia e perceber que tinha muita lógica. E por isso que ele disse assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E tem tanta pessoa que não entende, né? E fala assim: ah, aquele fulano é um pobre de espírito, aquele ciclano. E utiliza isso como se fosse uma qualidade negativa para a pessoa, né? Mas se o próprio Jesus Cristo disse que o pobre de espírito dele já é o reino do céu, então significa que é uma característica positiva. E depois, quando a gente pega o conhecimento, né, de São Tomás de Aquino e ainda entende que o pobre de espírito é aquele que é pobre do espírito secundário, mas rico do espírito primário, a gente entende que o autista é riquíssimo em espírito, e ele já tem o passaporte para o reino dos céus. Você já parou para pensar nisso? Não, né? Então, essas e outras curiosidades você vai entender aqui no canal Frater. Por isso eu peço para você sempre compartilhar, para você sempre procurar promover, ajudar a promover esse canal, né? E isso você pode fazer muito simplesmente, né? Clicando, compartilhando na sua rede social, clicando assim em compartilhar no WhatsApp com seus amigos, e de compartilhamento em compartilhamento, de repente esse vídeo ou outros vídeos do canal Frater chega numa família que tem um caso de autismo, e você, através de apenas um clique, pode ter ajudado, né? Pode ser a pessoa crucial que ajudou chegar a um conhecimento para uma família de repente que estava muito entristecida com um caso de autismo no lar, né? E essa família de repente pode entender que não tem nada de tristeza e começar a entender que tem muita coisa boa para ela aprender e que ela está a um passo de se tornar uma pessoa extremamente feliz, tá? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Eu espero vocês encarecidamente nas próximas gravações e assistindo a novela Magnitude Zero, que é uma novela autista que está rolando aí no canal Frater. Eu peço para vocês também colaborarem com o canal. Eu sempre deixo o número do Pix no início e no final. O número do Pix para transferência de qualquer quantia que você puder ajudar. Isso vai ajudar muito o canal a ser impulsionado e as famílias que precisam de ajuda. O canal Frater algumas vezes manda presentes para algumas pessoas também. A gente está chegando no Natal, né? E algumas pessoas que têm autismo no lar, né? Às vezes não tem um presentinho para dar para o autista, ou às vezes não tem alguma roupa, ou às vezes não tem alguma comida. Então a gente aceita as doações de vocês para a gente estar sempre também fazendo um trabalho social. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Eu espero vocês então na próxima gravação. Tchau, tchau.